Oi, gente, eu sou Danila, médica anestesista aqui pela Fundação. Gente, boa tarde, sou Gerlândio, residente de anestesiologia aqui da Fundação. E aí, doutores, fale um pouquinho sobre a vida do anestesiologista, como é que é a especialidade, como é que é o decorrer do dia, trabalho. É uma especialidade assim muito boa, porque na verdade ela permite que a gente tenha contato com todas as outras especialidades. Acredito que é um ponto assim bem específico dessa profissão, na verdade, né? Que ela permite que nós tenhamos o contato com as grandes áreas, ginecologia, pediatria, cirurgia, geriatria. Então acredito que é um ponto assim bastante específico dessa área e bem interessante também. Uhum. Vocês consideram uma área difícil? Na verdade, eu acredito que a anestesiologia é uma área muito difícil. É uma área que engloba muita fisiologia, muita farmacologia, que são matérias que são bem complicadas na faculdade, que a gente às vezes não gosta muito. E a anestesiologia, ela lida bastante com isso, né? Com a fisiologia, com a farmacologia, com todos os grandes sistemas, né? Cardiologia, a parte ali urinária, respiratória. Então, a gente tem que ter um conhecimento muito amplo de todas essas matérias. Acredito que sim, é uma especialidade muito difícil, mas muito fascinante. Então, assim, permite, ao mesmo tempo que ela é considerada muito difícil, ela permite que nós tenhamos todo esse conhecimento. Então, tem que estudar muito, né? Principalmente por conta que as intercorrências em anestesiologia são geralmente emergências, né? Então, a gente tem que estar muito ali capacitado, habilitado para resolver, né? Não só isso, né? A gente também lida com muito paciente grave. Então, acredito que tem que ter um conhecimento não só do básico, mas também lidar com emergências, um paciente complicado. Não é só fazer ali anestesiar o paciente, entubar o paciente. A gente também tem que saber lidar com as urgências e emergências, que é bastante corriqueiro no nosso dia a dia. Uhum. E quais vantagens e desvantagens vocês poderiam citar assim da área de vocês? Eu acredito assim que as vantagens são que é um campo, ainda existe muito campo para o anestesiologista, né? A gente Então, o acadêmico não precisa ter medo de formar e não ter trabalho? Não, tem muita oferta, acredito que a gente precisa, é muito deficitário aqui a questão, né, desse profissional no nosso estado. E acredito que outra vantagem também é que ainda é uma profissão que remunera bem, porque é aquela coisa, né? Na anestesiologia, o profissional, a gente ainda não tem uma invasão, né? Digamos assim, como acontece na dermatologia, né? Que a gente vê de muitos outros profissionais entrando na especialidade. Entrando na área, né? Sem ser especialista às vezes. Exatamente. Então, acredito que ainda a gente consegue ter isso de ninguém se meter muito nessa área, que realmente é uma área que você tem que ter um conhecimento técnico, tem que saber fazer procedimento, tem que ter muita prática, né? Não só a teoria, tem que ter muita prática também. Desvantagens, o que a gente pode pensar? Acredito que o fato da gente ficar muito preso dando plantão. Acho que é uma parte assim que a gente fica um pouco preso e restrito, né, Gerlândio? A gente, a nossa carga horária é de plantão, de 12 horas, das 7 às 19, e os plantões noturnos também, que é uma desvantagem para quem não gosta de trabalhar à noite. Acredito que é uma parte ruim, assim, da profissão. Tem mais alguma? Sobre a residência, Gerlândia, o que tem a falar, assim, como é o dia a dia do residente de anestésio? É difícil, é pesado? Varia muito do serviço, você acha, no norte, sul, sudeste, se é muito diferente, pelo que você conversa e vê com outras pessoas? E quais características você acha que a pessoa que pretende fazer anestesiologia precisa ter? Então, aqui eu posso falar mais assim pela residência de anestesiologia daqui, né, da Fundação. Não tenho muito contato com outras residências de outros locais, mas assim, daqui a nossa carga horária semanal é 60 horas, né? É cumprida certinho, a gente faz 5 plantões de 12 horas cada um, né? E varia entre plantão diurno, geralmente tem um plantão noturno na semana, né? Esses plantões podem ser durante a semana ou pode ser no final de semana. E aí a gente não fica só num local, todo dia a gente está num local diferente. Um dia na Fundação,
Um dia na maternidade, outro dia no pronto-socorro. Acredito que a parte boa da residência é essa, realmente. Né? Que a gente não fica Você só não fica numa... restrito só nas eletivas, você Isso, vai isso. muito pro pronto-socorro, você pega muita urgência, emergência ginecológica, né? Obstétrica, né? No caso da Isso, maternidade. Então, acredito que essas são as vantagens assim, da residência. Você tem uma Pediátrica campo, também, né? pediátrica, tem um campo muito amplo. Outra coisa interessante da residência de anestesiologia é que os residentes são independentes, né? Tipo, o trabalho do R2 não depende do trabalho do R1, não depende do trabalho do R3. Então, é o R2 e o staff realizando um trabalho, o R3 e o staff realizando outro trabalho. Exatamente. Não tem a questão da hierarquia como acontece na cirurgia. E que ponto, assim, vocês acham que características o médico ou o acadêmico que está formando precisa ter, ou aptidão, habilidade em quê, ou para seguir essa carreira? O que ele precisa de gostar, ou você tem algo que ele não gosta, que é bom não vir para a área? Bom, se não gosta de dar plantão, não é a área. Certo. Mas se é uma pessoa que gosta de estar ali fazendo procedimento, não está naquela rotina de ficar só tocando ficha, se é uma pessoa que já no internato já consegue ver, que gosta de fazer acesso central, os procedimentos no geral que a gente está acostumado, raquianestesia, entubar paciente, não só isso, né? Porque a anestesia não é só procedimento, é conhecer muito da parte da fisiologia, da farmacologia, manejar paciente grave. Manejo de paciente grave. Então acredito que está no lugar certo. Medicina intensiva também. Exatamente, acredito que seja isso. Uma pessoa que gosta tanto da teoria quanto da prática. Que engloba muito isso, né? Engloba tanto a teoria quanto a prática. Certo. E um último recado assim, que vocês podem dar para quem pretende fazer a área? Deve estudar o quê, mais o quê, focar em, por exemplo, 3 disciplinas da faculdade que ele precisa dominar? Eu acredito que farmacologia, que é uma matéria assim que E é cheguei difícil, né? sabendo nada É bem praticamente, difícil. é uma matéria muito complexa, muito difícil. Fisiologia, farmacologia e o que mais? Acredito que basicamente fisiologia e clínica farmacologia médica. E clínica médica, que como engloba, né, um pouquinho de tudo, a gente na verdade tem que saber um pouquinho de tudo. Pediátrica, É bem geriatria, complexo, né? Então, Não é acredito só Candy Crush e Café Expresso. Exatamente. Não é só plataforma de streaming. Não. Isso. Entendi. Tem que saber as doses todas calculadas na cabeça. Com certeza. Tem que gostar de matemática. Show de bola, gente. Então, obrigado, hein? Tchau, gente.